E se Itadori vivesse no mundo de Frieren? Se Yuji Itadori realmente tivesse sobrevivido aos eventos finais de Jujutsu Kaisen como foi na obra original e continuasse vivendo mesmo após isso como foi em módulo, só que dessa vez no mundo de Frieren. Como na parte 1 de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, se você quiser depois vai dar uma olhada. Como vocês gostaram muito, vamos imaginar hoje, agora um Itadori mais velho, o de módulo para ser mais exato, com toda a melancolia e dor que o personagem já passou, mas ao mesmo tempo todo o poder e experiência que o mesmo adquiriu. Não o mesmo Itadori que nasceu nesse mundo, mas um que realmente foi de Jujutsu Kaisen pra Frieren, depois de passar por todos os conflitos e os anos de experiência em módulo. Agora esse Itadori está em Frieren. Aqui ele começaria de verdade a não se sentir tão só, na verdade. Afinal de contas, aqui tem raças longevas, assim como ele, que viverão por séculos e que farão companhia a ele. Porque o pior problema para alguém como Itadori não seria vencer os seus inimigos. Afinal, a esse ponto, ele já se tornou forte demais para a maioria das ameaças. O maior problema para esse Itadori seria justamente continuar vivendo quando todos ao seu redor começam a desaparecer. Depois da batalha final contra as maldições, Itadori finalmente encontra algo que nunca teve: paz. No mundo de Frieren, ele já não é mais um recipiente amaldiçoado. Agora ele é visto como um guerreiro, estranho, mas vindo de outro mundo. Alguém que luta com um estilo brutal de cortes que simplesmente aparecem, mas que também aprendeu magia, ou melhor, técnicas amaldiçoadas, que aqui serão consideradas como magia. E por um tempo, a vida dele se parecia muito com a dos antigos heróis. Ele viajava por aí, ajudava vilarejos, derrotava criaturas e monstros, e principalmente treinava, porque diferente da maior parte das pessoas daquele mundo, Itadori nunca ficou satisfeito em apenas ser forte. Ele queria se tornar alguém capaz de proteger qualquer pessoa, em qualquer situação, algo que ele falhou em fazer no passado, mas agora ele faria diferente. Então ele vaga por aí não somente aprendendo magias, mas também aprendendo ataques e formas de counterá-los, para ficar não só mais forte, mas também mais apto, mais experiente e também um pouco mais estrategista. Até que... é justamente aí que entra a Frieren. No começo, a relação entre os dois é bem curiosa. A Frieren já viveu séculos. Ela já conheceu incontáveis heróis, pessoas e até seres formidáveis. Mas Itadori é diferente. Ele não luta por glória. Na verdade, ele nunca foi assim. Ele também não luta por fama. Ele luta porque não suporta ver as pessoas morrerem. Isso simplesmente é algo do personagem. Ele permanece assim mesmo após anos. É só ver o próprio Itadori de Jujutsu Kaisen módulo. Ele continua do mesmo jeito, querendo proteger as pessoas mesmo sem ser percebido por elas. E isso chama a atenção dela, justamente por esse jeito dele e não pela força. Mas também por uma teimosia dele quase absurda de tentar salvar todo mundo. Mas a essa altura, ele já consegue, né? Afinal de contas, estamos falando de um Itadori extremamente habilidoso e experiente em combates, que não só domina muito bem a, entre aspas, magia da alma, mas também vários outros tipos de manipulação, como sangue e cortes. Então, o Itadori aqui já não seria mais só uma pessoa teimosa que tenta salvar todo mundo. Ele justamente é alguém diferente do que a Frieren pensaria ser. E com o tempo, a Frieren começaria a fazer algo que ela raramente faz: ensinar e aprender magia de verdade a um humano. Afinal de contas, ali tem um espaço absurdo para os dois amadurecerem. Tanto Itadori, que tem técnicas relativamente diferentes para o mundo de Frieren, quanto Frieren, que também tem muito conhecimento para ensinar Itadori. Afinal, é como dizem, né? Nunca se é velho demais ou jovem demais para aprender. E com isso... aqui começa algo interessante, porque Itadori não é um mago comum. Ele tem 3 vantagens absurdas nesse mundo: corpo sobre-humano, experiência real de batalhas e de anos de experiência, uma mente adaptada ao combate extremo e até uma resiliência por tudo que já viveu. Enquanto a maioria dos magos depende apenas de feitiços, Itadori mistura magia com combate físico, e com perfeição, aliás. E assim ele começa a criar um novo estilo único para se adaptar a esse mundo de Frieren. E como foi no outro vídeo que eu fiz sobre Itadori, acredito que aqui não seria muito diferente. Ainda assim, o Itadori seria especialista e a melhor técnica que se encaixaria para ele seriam golpes reforçados com mana. Assim, ele poderia ter movimentos de combate corpo a corpo combinados com feitiços instantâneos. E em pouco tempo, ele se tornaria algo raro naquele mundo. Um praticamente híbrido perfeito entre guerreiro e mago. Algo que é bem raro de se ver em Frieren e que sinceramente deveria ser bem mais abordado, porque parece ser bem da hora. Imagina que legal conseguir lutar corpo a corpo, mas utilizando magia também. Seria bem insano. Sinceramente, o estilo do Itadori me lembra bastante um monge guerreiro. Acho que é basicamente
exatamente isso que ele seria nesse mundo, já que ele tem toda aquela pinta de veterano imortal em Jujutsu Kaisen. Acho que agora que ele viria no mundo de Frieren também, apenas vagando por aí e tal, mantendo o equilíbrio do mundo e salvando as pessoas, eu acho que combinaria bem mais ser um monge e só, exatamente como um guardião deveria ser. Por isso o monge seria tão legal pro Itadori, fora que, ao que tudo indica, os monges lutam com as mãos também em Frieren, então seria melhor ainda pro Itadori, que não usa armas em combate. Mas aí tem um grande problema, ainda assim. Mas então surge algo que Itadori nunca enfrentou antes: o tempo. Humanos, assim como os de Jujutsu Kaisen, vivem pouco naquele mundo, talvez até menos que em Jujutsu Kaisen, pois ali a ameaça de demônios e criaturas mágicas é praticamente constante na vida desses humanos, e principalmente nos vilarejos de Frieren. E mesmo os heróis lendários desaparecem em algumas décadas, e alguns são até infelizmente esquecidos. Mas Itadori não parece envelhecer como os outros. Mesmo 60 anos depois, ele permanece jovem e igual. Talvez seja consequência da energia amaldiçoada que um dia correu em seu corpo. Talvez seja algo que mudou nele para sempre, desde o seu nascimento, como foi feito com Kinjaku. Mas, independente disso, os anos se passam e Itadori continua ali. Quando os amigos começam a desaparecer e quando as cidades começam a evoluir, um dia ele percebe algo estranho. As cidades locais mudaram. As pessoas que ele conhecia já morreram e novas vivem nesses locais. E a única pessoa que continua ali é Frieren. Pela primeira vez, Itadori entende algo que ele sempre sentiu, mas nunca deu tanta importância: a solidão do tempo. E assim se forma uma amizade que atravessa séculos. Com o passar dos anos, a relação entre os dois muda completamente. No começo, Frieren era apenas alguém que ensinava magia ocasionalmente quando se viam. Ele trocava algumas experiências de vida, histórias, conselhos e tudo mais. Mas depois, acabou se tornando uma companheira de viagem, talvez em algumas passagens que Itadori fazia por alguns vilarejos. Mas com o tempo, ela se torna uma das únicas pessoas que realmente entende Itadori. E a única que o permite poder desabafar sobre o que sente, pois ela, mais do que ninguém, entende exatamente tudo isso que Itadori está passando. Você ainda está vivo? Aí, essa não é exatamente a forma mais calorosa de se cumprimentar alguém, sabia? Os humanos normalmente morrem depois de algumas décadas. Pois é, aparentemente eu não sou muito normal. Eu percebi. Você ficou mais forte. Eu treinei um pouco. Um pouco? Quantos anos? Sinceramente, eu parei de contar. Você não tem medo de viver tanto tempo? Tenho. Na verdade, eu tenho sim. Então por que continua? Porque ainda tem gente que precisa ser salva. Espero que você nunca mude seu pensamento. Também espero que não. Porque os dois carregam algo parecido: memórias demais. Pessoas, locais, tudo que já viram inúmeras vezes mudando e se alternando, sendo alteradas com o tempo. Eles caminham por vilarejos onde antigos amigos viveram, encontram descendentes de pessoas que um dia salvaram e percebem que o mundo continua avançando, mesmo sem eles. Agora imagina algo: se o Itadori permanecesse treinando por décadas ou até séculos, o que acontece com alguém que já era monstruosamente forte como ele e que passa centenas de anos aperfeiçoando suas magias? Provavelmente algo muito semelhante ao nível alcançado em Jujutsu Kaisen módulo, mas com séculos de experiência, isso se aprimoraria ainda mais. Um mago que seria capaz de conjurar feitiços de forma instintiva e instantânea, com um estilo de luta ágil e preciso, podendo lançar feitiços sem nem mover os braços como foi feito. É como se o Itadori já tivesse alcançado o ápice dele ali, e todos os outros séculos treinando só aperfeiçoasse e refinasse ainda mais suas técnicas. E talvez ele se tornaria alguém capaz de enfrentar até mesmo os maiores demônios daquele mundo sozinho. Alguns magos e outros guerreiros diriam que ele não é humano, afinal, como pode passar tanto tempo e ele ficar cada vez mais forte e se permanecer jovem? É claro que uma das coisas mais incríveis do mundo de Frieren é que a magia se deriva bastante da imaginação e criatividade, mas com tantos séculos de experiência, acredito que a mente do Itadori já estaria tão afiada ao ponto da imaginação dele conseguir conjurar coisas inimagináveis, como por exemplo os cortes do Sukuna que devastavam o mundo. E assim histórias começariam a surgir, histórias sobre um guerreiro imortal que aparece quando um desastre ameaça o mundo, e ele simplesmente surge ali, não como um herói, como alguém comum, como qualquer um, emergindo e salvando as pessoas de ameaças poderosas e logo depois indo embora, porque seu trabalho já foi feito. E as pessoas começariam a se sentir mais seguras e protegidas por essa figura misteriosa, que se assemelha a qualquer pessoa, pois está sempre de capuz e escondendo o próprio rosto, mas está sempre lá também para proteger a todos.
Mas a parte mais interessante dessa análise não é o poder, na minha opinião. É como a Frieren vê o Itadori e como essas relações de duas figuras praticamente imortais são. Porque diferente de todos os heróis que Frieren já conheceu, Itadori nunca desapareceu. Ele continua ali, mesmo longe ou mesmo vagando por qualquer parte do mundo, ano após ano, década após década, ele estava ali. E isso cria algo raro para Frieren. Um companheiro que realmente entende o peso da eternidade, e que ela igualmente pode conversar sobre o que acha, pensa ou sente sobre a imortalidade. E isso soa até reconfortante para os dois. Afinal de contas, diferente de Jujutsu Kaisen, Itadori aqui teria uma companheira pro resto da eternidade, ou pelo menos até onde isso durar. Mas existe uma pergunta inevitável. Se Itadori continuar vivendo, se tornando cada vez mais poderoso, o que ele se tornaria no futuro? Um herói, um mago lendário ou algo ainda maior? Talvez, em 1000 anos, as pessoas não lembrem mais do nome Yuji Itadori. Talvez elas contem apenas uma história, um conto, ou até mesmo um boato, sobre um guerreiro que caminhava ao lado da elfa imortal, e que sempre aparecia quando o mundo mais precisava, mas que agora ninguém mais sabe se é de fato real, ou apenas um boato criado para que os vilarejos ficassem se sentindo seguros e protegidos da escuridão e do mal, e o pensamento de que o bem sempre surgiria para os proteger, não importa como ou quando o bem estaria ali. Mas existe uma última teoria, uma que eu deixei pro final do vídeo porque essa é talvez a mais interessante de todas. E se depois de séculos viajando com Frieren, o Itadori finalmente entendesse algo que ele levou centenas de anos para perceber, que o valor da vida não tá no tempo que você vive, mas nas pessoas que caminham ao seu lado. E talvez, dessa forma, no final dessa longa jornada, Yuji Itadori e Frieren não fossem apenas mais heróis de histórias ou boatos ditos por aí, mas o primeiro humano que realmente conseguiu acompanhar Frieren através da eternidade e não fazê-la se sentir solitária. Talvez ele fosse o único que fizesse Frieren se sentir acompanhada por uma longa amizade por toda a eternidade, exatamente como é o nome da história de Frieren. Mas bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente quis testar um formato um pouco diferente, mais novo aqui para o canal. Espero que vocês curtam, comentem aí se vocês gostaram desse novo estilo, senão eu volto pro anterior. Eu tô tentando dar algumas diversificadas aí no canal, no conteúdo, para ver se vocês acabam gostando mais e tal. Então o feedback e a opinião de vocês é sempre muito importante. Se for comentar, já aproveita e apoia esse vídeo como você puder, deixando like, acessando os links na descrição, comprando qualquer produto sem nenhum custo adicional que vai estar me ajudando demais, ou mesmo se tornando membro do canal que vai estar ajudando ainda mais, não só meu trabalho, mas continuar produzindo aqui pra vocês, beleza? Um muito obrigado especial a todos os membros do canal. Sério, rapaziada, vocês fazem toda a diferença e eu sou extremamente grato a todos vocês por todo esse apoio. Também ajuda demais, vocês não têm ideia. E bom, pessoal, o vídeo foi esse. Comentem a opinião de vocês. Espero que vocês gostem desse novo formato experimental aí. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de beber água, de estar a postura de vocês. Um beijo, um queijo pra vocês. Um coração invisível pra vocês também. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau.